gente está aqui com o Felipe Schuch. Obrigada, Felipe, pela sua presença. O Felipe ele tem graduação em Educação Física, mestrado e doutorado em Ciências Médicas, em Psiquiatria pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, ele é professor adjunto da Universidade Federal de Santa Maria, coordenador do Grupo de Estudo e Pesquisa em Exercício Físico e Saúde Mental, lá em Santa Maria, membro da Força Tarefa em Medicina do Estilo de Vida para Depressão, da World Federation of Societies of Biological Psychiatry, e da Força Tarefa em Exercício Físico e Nutrição para o Transtorno de Humor Bipolar, da International Society for Bipolar Disorders. Ele é listado como um dos autores mais citados na área de psicologia e psiquiatria, na lista da Clarivate, por 5 vezes consecutivas, e ele é atualmente editor associado de revistas científicas nacionais e internacionais da área. Obrigada, Felipe. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Muito obrigada, Felipe. E também temos que falar que Felipe vai dar uma aula magna na nossa pós-graduação em Psiquiatria Nutricional e do Estilo de Vida. Vamos lá. Nossa primeira pergunta, que já é um clássico. É como você chegou até aqui, né, na sua trajetória profissional, né? Como acabou vindo para essa área? Tá, legal. Bom, então, minha trajetória nessa área começou por uma experiência pessoal, né? Quando eu estava na faculdade de Educação Física, eu gostava muito de fazer exercício, né? E eu comecei a me interessar na área de musculação. Só que foi num período que aconteceram várias coisas na minha vida. Inclusive, eu peguei uma carga de trabalho e de estudos bastante alta e eu comecei a diminuir a minha carga de exercício. E ao mesmo tempo que isso foi acontecendo, não necessariamente causalmente naquele momento, ou talvez parcialmente causalmente, mas sem esse entendimento claro, foi uma época que eu tive um episódio depressivo. E eu fui num psiquiatra, né, e lá em Porto Alegre, e ele disse, olha, tua vida tá um caos, tu tá fazendo muito mais coisa do que tu consegue, tu tá passando por outras situações pessoais também e tem um monte de fator estressor aí, e tu deixou de fazer coisas que tu gostava. Então vamos tentar reorganizar toda essa tua vida e fazer tu buscar entender o que tu gostava e fazer tu voltar a fazer isso, né? E uma das coisas que eu gostava de fazer era o exercício. Eu fiz o tratamento, reorganizei minha vida também, óbvio. E durante o meu retorno ao exercício naquela época, eu vi que era uma das coisas que me ajudava muito. Claro, o que eu defendo hoje, uma coisa que até hoje falo, é que o exercício ele é mais uma intervenção, ele é mais uma ferramenta, ele ajudou. Sim, ele me ajudou. Ele foi a única, foi suficientemente sozinho, capaz de resolver aquele quadro? Não, provavelmente não. Mas E a partir dali, eu comecei a me interessar, a tentar entender o que estava acontecendo, o que explicava isso, né? E então eu estava no 5º semestre da graduação, do 4º para o 5º, eu mandei um e-mail para o professor Marcelo Fleck, que foi meu orientador de mestrado e doutorado, dizendo, oi, professor Marcelo, sou o Felipe, sou estudante de 4º para 5º semestre de Educação Física, e queria entender mais sobre depressão e estudar essa área, né? E, bom, na época eu não esperava, né? A gente queria sempre, né, acreditar que viria uma resposta, mas provavelmente não vai responder, né? E, para minha surpresa, ele respondeu, o Marcelo, né? Uma pessoa fantástica, assim, eu sou fã do meu orientador. E ele disse, olha, eu sou o professor Marcelo, eu sou professor da psiquiatria e eu tenho interesse nessa área, mas não entendo muito de exercício. Gosto de fazer, mas não entendo, né, teoria. Então, acho que tu pode vir nas reuniões do meu grupo de pesquisa e nas reuniões com os residentes do PROTUM, o programa de transtornos do humor lá do Hospital de Clínicas, e vamos ver o que acontece. E aí eu comecei a frequentar as reuniões do grupo de pesquisa, comecei a frequentar as reuniões da residência, e a partir daí a gente começou a trabalhar junto. E em 2007, quando eu estava ali pelo 6º, 7º semestre da minha graduação, eu escrevi o meu projeto, que depois veio virar meu TCC, mestrado e doutorado na área com o professor Marcelo. Esse foi o início da minha trajetória, né? Aí eu vi que era isso que eu queria estudar, que era isso que me interessava e segui esse caminho. Muito interessante. E nessa... Fala. E nessa época em que você começou, o que tinha sobre esse tema, sobre, enfim, né, depressão e exercício físico, que se falava? Tá. Assim, esse é um tema que ele não é novo, né? Assim, Hipócrates já dizia que caminhar é a melhor medicina para o homem, né?
E outros filósofos já falavam que para ter uma mente sã, incorpora. Essa frase é um pouquinho mal interpretada, via de regra, mas essa noção de que o movimento e saúde mental eles caminham juntos, literalmente, já é uma noção bastante antiga. Na área, os primeiros estudos aplicando o método científico, tal qual a gente se propõe a utilizar hoje, os primeiros estudos são final da década de 60, um ou outro, depois 70 e 80. Década de 90 saiu alguma coisa, mas o grande boom, assim, dá para se dizer em volume de publicação, foi ali do final da década de 90 até os anos 2010, né? Ali teve um volume bastante grande de estudos que foram publicados nessa área. Mas era muito diferente, né? Estudar, fazer ciência no início dos anos 2000 ou até 2010 do que fazer hoje, né? Eu lembro que a gente ia para a biblioteca para ter acesso aos artigos. Então, a gente olhava, né, nos ficheiros. Bem mais desafiador, né? Olhava no ficheiro, esse artigo aqui tem lá o impresso na biblioteca tal. Aí tu mandava um fax e esperava um mês para vir a cópia dele, né? E era outro momento, né? Então, o volume de informação ele era muito menor mesmo. Os estudos tinham mais problemas, o que é algo natural na ciência, né? Então, assim que ela vai evoluindo, vão se identificando falhas, vão se identificando formas de melhorar, fazer melhor ciência, e hoje os estudos eles são bem melhores, mais robustos, mais consistentes, ainda assim, claro, com alguns vieses naturais da área, mas a área ela evoluiu bastante nesses últimos anos comparado ao que era antes, né? Então, antes a gente já tinha aquela noção, mas os estudos eles tentavam demonstrar com algumas limitações críticas. Hoje, a ciência evoluiu como um todo nessa área, tentando diminuir muitas dessas limitações. E conta pra gente, eu estou fazendo, né, o doutorado agora, conta como foi a sua tese de doutorado. Legal. A minha tese de doutorado ela foi um ensaio clínico com pacientes internados com depressão grave. Então, esse projeto, né, o piloto dele com um paciente virou meu TCC. Os dados parciais que a gente teve no momento virou mestrado e do doutorado acabou virando o mesmo projeto aumentado e com novos marcadores, com outros marcadores que eu não tinha discutido no mestrado ainda, né? Então, o que eu fiz foi ver o quanto o exercício físico, em adição, em complementação às intervenções dentro de uma internação, essencialmente medicamentosos, mas eventualmente tinha algum outro com psicoterapia, né? Ele poderia adicionar algum efeito quando comparado àqueles pacientes que faziam só o tratamento usual dentro da internação. Então, eu ia para a internação lá, psiquiátrica do Clínicas, 3 vezes por semana, os pacientes que participavam do estudo faziam exercício, eram convidados a fazer, e faziam durante o tempo que eles estivessem internados, né? A gente fixou avaliações 2 semanas depois da primeira avaliação e 1 semana após, até eles irem embora. Então, a gente tinha avaliação fixa de todos, a maioria da terceira avaliação e alguns outros que iam ficando, a gente ia avaliando para não perder. E nesse estudo foi bem interessante que a gente teve uma pequena melhora de sintomas adicional à intervenção e uma das coisas que a gente dosou, que eu era muito entusiasta, era o BDNF, né? O BDNF estava muito na moda, né? Ele ainda se discute, se fala muito, mas na época era BDNF para tudo, né? E aí eu fui empolgado para ver o BDNF e ele não mudou. Foi assim, aquelas coisas que era grande teoria, né? E nada. E por acaso, a gente tinha coletas de sangue dos pacientes, né? E aí, eu, conversando com o Flávio Kapczynski, que é outro professor lá do Clínicas, eu falei, Flávio, a gente tem sangue desses pacientes, pré e pós. Ele, por que tu não dosa T-bars? A gente tem os kits sobrando ali do laboratório, dosa também, né? Então, tu está com material. E a gente tinha, né, o termo que possibilitasse que a gente fizesse esse tipo de conduta, era um termo dizendo, vamos avaliar marcadores disso e disso, então tinha possibilidade. E aí a gente dosou e do T-bars a gente encontrou, né, daquelas coisas assim, mostrando que os pacientes com exercício, eles tinham uma menor peroxidação lipídica, né, no término da intervenção comparados àqueles, os pacientes do controle, né. Então, basicamente foi essa intervenção que foi meu mestrado, doutorado e... Super relevante, né? E aí, atualmente, né, conta pra gente um pouquinho o que você tem trabalhado nos últimos anos. Legal. Bom, eu tenho trabalhado muito com revisões sistemáticas e meta-análise. Essa é uma especialidade minha, né? Algo que eu gosto muito de fazer.
E sigo fazendo. Agora tem um grupo de pesquisa que eu tento ensinar e passar para elas, né, essas noções, esses conceitos, e como fazer, e como pensar revisões, e tem sido bem interessante, a gente tem conseguido fazer bons produtos. E hoje eu tenho um estudo que é um carro-chefe desses últimos 4 anos, pelo menos, que ele é chamado de Unilife, que até o professor Tiago Matias, que também falou com vocês algum tempo atrás, ele faz parte. O Unilife ele é um estudo prospectivo com estudantes universitários que tenta avaliar o quanto múltiplos domínios do estilo, múltiplos comportamentos do estilo de vida se associam com diferentes sintomas de problemas mentais em estudantes, né? É uma corte internacional que hoje a gente está com... A gente encerrou as coletas de baseline, a gente tem mais ou menos 21 mil estudantes recrutados, avaliados, de 27 países, né, espalhados pelos 5 continentes, são mais de 80 universidades participando, e nós somos o centro coordenador. Então, a gente está começando a sair os primeiros artigos, os primeiros manuscritos para explorar os nossos achados, mas tem sido um desafio bem instigante e intenso, exatamente. E te perguntar uma coisa, que é uma dúvida. Você começou a estudar de maneira a ampliar, porque hoje em dia você não está só, não dizendo que é pouco, mas não está só no exercício físico. Você está em outros aspectos, em outros pilares, né, do estilo de vida. É porque você cresceu do ponto de vista de como cientista, como pesquisador, então isso seria natural? Ou é porque não existe o estilo de vida saudável sem os outros pilares? Exato. Essa é uma pergunta excelente e a resposta está na própria natureza do Unilife. Quando a gente começa na pós-graduação, a gente pensa, vou resolver os problemas do mundo e eu acho que esse aqui é a solução dos problemas do mundo. Aí quando tu vai executando, vai evoluindo na pós-graduação, tu está vendo que aquela tua solução, ela responde uma pequena parte de um pequeno problema do mundo, né? Mas quando a gente está no mestrado, eu vou mudar o universo, né? No doutorado, tu diz, vou mudar meu país. Aí depois tu termina e talvez se eu mudar a vida de quem eu tô na volta, tá ótimo, né? Mas é um pouco por aí. E ficou claro esse entendimento de que o exercício físico, ele sozinho tem o seu papel, ele é importante, mas que sozinho ele também não vai resolver os problemas do mundo. Ele é uma importante intervenção de promoção de saúde física e mental nessa população, pessoas com transtornos mentais, em especial depressão, mas a gente precisa sempre trabalhar junto com outras áreas, incluindo também, obviamente, pensar como o exercício físico e a atividade física, ela interage, como ela conversa com esses outros comportamentos e como todos eles juntos conseguem melhor predizer, melhor explicar a nossa saúde física e mental. Então, tem muito claro, o Unilife ele tem essa essência de tentar entender o quanto essa combinação de comportamentos do estilo de vida, ela explica mais do que um comportamento sozinho. Um comportamento sozinho a gente já tem algumas informações, mas é uma peça de um quebra-cabeça muito mais complexo, que a gente está olhando para uma peça e dizendo, esse aqui é o desenho do quebra-cabeça. Mas a gente precisa olhar as outras peças para conseguir ter clareza, de fato, qual é o desenho. Muito bom. E aí, trazendo isso para a realidade, né? Eu sei que você está na ponta da pesquisa, mas trazendo um pouco para a prática clínica, né, do que você vê, da sua opinião, enfim, se você acha que isso também, né, se complementam também, como é que um pouco disso? Certamente. Na hora de trabalhar com promoção de saúde mental, é super importante que todos os profissionais que estejam agindo naquele cenário estejam alinhados em relação às intervenções, às falas e aos conceitos que estão sendo trabalhados. Então, por exemplo, se vem alguém que diz, olha, o exercício é bom e vou fazer um trabalho nesse sentido. Daqui a pouco vem outra pessoa e diz, não, o exercício não é bom, não vai ajudar muito, não faz, mas faz outra coisa. Cria um certo dissenso, né, entre o que está sendo feito ali e o que está sendo proposto. Então, hoje, é impossível a gente trabalhar em dissonância com diferentes profissionais, a gente tem que tentar trabalhar junto e todos têm que tentar, na minha visão, falar com mensagens claras a respeito de como esses comportamentos eles são associados entre si.
Por exemplo, não adianta alguém dizer, o exercício vai ser bom, mas pode ali beber uma cervejinha depois que vai estar tudo certo. Assim, a gente sabe que beber uma cervejinha é um comportamento socialmente aceitável e tudo mais, mas para alguns pacientes aquilo pode ser muito problemático. Então, tem que haver esse entendimento. Então, por exemplo, na prática, assim, as pessoas às vezes vêm, vou fazer exercício para emagrecer, certo? E aí vão para academia, começam a fazer exercício, e aí terminam o treino e diz, hoje eu gastei 200 calorias, então eu vou compensar com aquele X. Então, assim, a gente sabe que tanto o exercício quanto a alimentação, elas vão influenciar a saúde mental. Então, se tu diz, olha, tu vai treinar, mas isso não te dá o direito de comer um X a mais, porque isso vai te dar 1000 calorias só por causa disso. Claro, tu quer comer uma vez ou outra, tá na tua decisão ali e tal. Mas o fato de fazer exercício, por si só, não é o que vai ser... Não é para ser compensatório, Exatamente. Né? Então, se tu não entender que essas duas ações, que esses dois comportamentos, por exemplo, dando um exemplo aqui único, eles se complementam e eles agem em conjunção, a gente vai acabar falhando nessa mensagem. Então, enquanto a gente diz, promovemos atividade física, legal, a pessoa vai dizer sim, mas e dali depois ela sai e vai comer mal, vai se alimentar mal, vai fazer uso de muita substância, aquele benefício que ela teve com o exercício talvez vai ser contrabalanceado pelos riscos adicionados de outros comportamentos. E isso tem sido estudado como uma forma de organizar? Não, mas esse é um dos nossos desafios nesse estudo. Então, a grande maior parte da literatura, ela olha para comportamentos isolados, né? Para atividade física, ou para dieta, ou para tabagismo. Geralmente se ajusta no modelo estatístico, né, para tentar controlar, mas não explorar isso como isso acontece efetivamente. E a nossa ideia é tentar explorar um pouco mais e dizer, olha, como é que se dão esses pesos, quais comportamentos influenciam mais ou menos, como as combinações desses comportamentos vão influenciar diferentemente a saúde mental. É um desafio bastante grande, né, e a área tem esse entendimento já, mas ainda está engatinhando em relação a, de fato... a ter os resultados, né? Exatamente. Conseguir investigar mas muito efetivamente. Interessante isso que você falou, porque até pensando de novo em prática clínica em indivíduos, né? Você deu o exemplo de comer e ir para academia, mas eu pensei também, até a gente, em consultório, às vezes aquela pessoa que quer fazer exercício acaba encaixando à noite, só que ela relata que o dia que ela faz exercício à noite, ela dorme mal, ou vai dormir tarde, né? E como a gente, como profissional, tem que tá atento a tudo isso, né? Meio que entender onde que está o benefício e tudo mais. Exatamente. Então, tem uma série de estudos, e até tem uma aluna minha que está desenhando uma revisão sobre isso, mostrando que quando tu substitui horas de sono para fazer exercício físico, tu não necessariamente vai ter redução de risco de depressão e ansiedade. Quando tu substitui... Adorei esse dado. A mãe de criança pequena não que prefere dormir às vezes. Não casa. Não repitam isso em casa, mas diga. Quando tu substitui comportamento sedentário por sono ou por atividade física, sim, a gente tem redução de risco de maneira bastante clara, né? Mas quando tu substitui sono por exercício, nem sempre isso vai acontecer. Às vezes tem um efeito contrário. Isso é mais um exemplo de como a gente tem que pensar esses comportamentos todos, né, de maneira conjunta. Então, assim, eu comecei a correr uma hora a mais por dia. Tá, mas tu começou a correr 1 hora a mais por dia e dormir 1 hora a menos. Como é que isso vai afetar a tua saúde mental? Será que, de fato, tu vai estar ganhando em saúde mental? Então, essas são algumas das dúvidas que, quando a gente olha para um comportamento isolado, a gente acaba não conseguindo responder de maneira clara e efetiva. Então, a gente precisa ter esse olhar mais sensível para entender que esses comportamentos eles não atuam de forma sozinha, independente. Nossa, perfeito. E aí eu fico pensando também na questão da prática. Um outro aspecto que é as pessoas ficam preocupadas em, de repente, mudar tudo de uma vez. Esse é um outro aspecto. Fiquei pensando enquanto vocês vão falando. Olha, não adianta... Ou pode ter aí um resultado diferente do esperado, a gente mudar uma coisa em detrimento de outra. Mas existe também uma pessoa, às vezes, tem mais facilidade em fazer exercício do que em fazer a questão alimentar. Cada um tem ali, outros vão mexer primeiro no sono. Mas na prática clínica, eu observo que quando um paciente muda um dos pilares, que cada um, né, vai achar mais fácil ou mais difícil um ou outro, acaba impactando no outro.
Então, exemplo, tinha um comportamento sedentário, a maior parte do tempo não fazia atividade física, passa a fazer, relata que começou a dormir melhor. Diminuiu o tempo de tela, dormiu melhor. E aí, dormiu melhor, teve mais energia para ir fazer atividade física ou teve melhores escolhas alimentares porque está dormindo melhor. Ou porque está fazendo atividade física. Né? Exatamente. Então, como que se dá isso também? Porque aí é um outro caminho. Em relação à pesquisa, né? Estou perguntando, e até porque... O conceito, em relação à pesquisa, a gente está tentando entender, assim, como é que se dá essa influência direta de mudança de um comportamento em relação a outros, né? Assim, a gente tem relativamente pouca evidência mostrando, assim, que mudar um vai levar a outro. A gente acredita nessa hipótese como sendo uma hipótese viável, baseada em algumas evidências, né, longitudinais, observacionais, via de regra, né, mostrando que, de fato, eles estão associados, então faz sentido pensar nisso. Mas, em pesquisa, a gente precisa evoluir mais na área, né? Então, esse conceito, né, nos faz entender que, de fato, eles são associados de alguma forma. Mas como essas associações, de fato, ocorrem, a gente ainda... É desafiador de fazer também, né, de estruturar. Mas é uma hipótese que faz sentido e ela se sustenta em estudos observacionais, sabendo, né, claro, todas as limitações que estudos observacionais têm, mas é uma hipótese a ser melhor investigada e melhor testada. Muito legal. Acho que uma coisa que vale a gente trazer aqui, até você falou comportamento sedentário, eu mesmo fui falar exercício, atividade física, quer trazer as definições um pouquinho, Felipe, pra Pode gente? ser. Bom, atividade física é qualquer movimento corporal, ou seja, que envolva a contração de músculos que resulte em gasto energético acima dos níveis de repouso, né? Então, atividade física é qualquer atividade que tu movimente teu corpo. Ela pode ser dividida conceitualmente em diferentes intensidades, né? Leve, moderada e intensa, ou muito intensa, alguns livros podem trazer. E, basicamente, o ponto de corte para saber quando é moderada para cima é quando tu tem, assim, da maneira mais simples possível. Tem vários outros parâmetros muito melhores, mas o mais simples para que as pessoas entendam é quando tu começa a ter dificuldade de fazer a tarefa e falar ao mesmo tempo. Tá. Essa é a maneira mais simples de ter. Quando tem a dificuldade de falar, é moderado. Isso. Então, esse é um indicador bastante simples que funciona relativamente bem para que a população geral entenda a mensagem. Tem outros parâmetros muito melhores, muito mais precisos, mas para dar esse conceito, sim. E atividades mais vigorosas são aquelas que a pessoa tem muita dificuldade em manter uma conversação enquanto ela está executando a tarefa. Para o público em geral, talvez seja a maneira mais fácil de identificar qual é a intensidade que está sendo feita. E comportamento sedentário, ele é é engraçado isso, mas ele é um comportamento que ele é independente da atividade física, mas ao mesmo tempo fortemente correlacionado. Por que independente? Porque pode parecer estranho, mas é possível uma pessoa ser muito sedentária e ser fisicamente muito ativa ao mesmo tempo. Por exemplo, se uma pessoa faz 2 horas por dia de exercício físico, seja qual for, mas terminando esse exercício, ela dorme 8 horas por dia, ou seja, sobraram aí 14 no dia. Se essas outras 14, ela fica, por exemplo, 12 sentada, e as outras 2 caminhando, se deslocando para um lugar ou outro, ela é uma pessoa fisicamente ativa, conceitualmente, porque atinge a recomendação de atividade física, que é de 150 minutos de atividade física moderada e intensa por semana. E, ao mesmo tempo, ela tem altíssimos níveis de sedentarismo. Então, conceitualmente, a gente não tem um ponto de corte para dizer que é uma pessoa sedentária, mas é considerado 10 horas, dá para dizer que é uma pessoa muito sedentária, né? Então, é possível que ela seja muito ativa e muito sedentária. Isso causa alguma confusão, mas conceitualmente é assim. E o exercício físico é aquela atividade física que ela é estruturada, que ela é planejada, que tem o objetivo específico de aumentar ou manter alguma valência física. Então, por exemplo, vou fazer exercício porque eu quero melhorar minha performance, porque eu quero perder peso, porque eu quero ganhar força, porque eu tenho algum objetivo específico. Então, a atividade física, ela é, de novo, por exemplo, uma caminhada no shopping é uma atividade física. Limpar a casa, Limpar a casa é uma atividade física, andar de bicicleta para o lazer é uma atividade física. E o exercício físico é quando tu vai fazer essa atividade com a finalidade de melhorar ou aumentar, ou manter alguma valência física. De uma maneira simples, essa é a diferenciação. Tá. E os benefícios em fazer exercício para a questão da saúde mental,
esse exemplo que você falou de alguém que passa 1h30, porque isso é muito comum na prática. Quantas pessoas não acordam um pouco mais cedo, antes da faculdade, antes da pós-graduação, antes do consultório, do escritório, fazem a sua atividade física e depois vão trabalhar nas suas teses, sentados, nas suas telas, nas suas aulas, assistir a aula, enfim, e passam um tempo sentado. Uma dúvida que as pessoas apresentam, trazem. Qual vai ser a diferença daquele que faz atividade física? Vão ser 3 cenários. Não faz atividade física, acho que fica mais fácil de todo mundo entender que vai ter... Acho que isso a gente não vai precisar explicar. Tem maior chance, maior risco de desenvolvimento de praticamente qualquer diagnóstico, dentro da medicina até, se você é sedentário. Não faz nenhuma atividade, vamos lá, não faz nenhuma atividade física, nenhum exercício. Se você faz exercício, esse que voltado para um objetivo, vamos colocar até menos do que 2 horas, ou a gente vai 1h30, e você vai e fica lá sentado, né, o restante do seu dia até pegar o carro, pegar o ônibus, enfim, voltar para casa, no sofá, né? Lazer para ligar uma TV e dormir. Qual vai ser a diferença de quem faz exercício físico, se é que vai ter, se tem estudo, de 1h30, mas ficou esse tempo todo sentado, e alguém que só, né, que assim não faz? Que é ativo fisicamente. Que fica ativo, mais ativo fisicamente ao longo do dia e não fica só nesse... Assim, é difícil a gente ter essa informação. A gente não tem essa informação na literatura ainda. O que a gente está tentando fazer, e até essa minha aluna, Eduarda, ela está propondo a fazer essa revisão, é ver o quanto substituir um comportamento pelo outro, calcular isso baseado nos estudos, aumenta ou diminui de risco. Mas a gente não sabe quantas horas de exercício, por exemplo, são necessárias para mitigar o risco de tantas horas de comportamento sedentário. A gente ainda não tem essa informação. Mas é claro, né, eles são comportamentos independentes, mas ao mesmo tempo eles são associados. Geralmente, as pessoas que fazem mais atividade física, elas tendem também a ser menos sedentárias, porque ela acaba utilizando parte daquele tempo de comportamento sedentário para fazer alguma atividade física, né? Geralmente. Mas a gente não tem ainda essa informação precisa do quanto de atividade física, se cada 10 minutos de atividade física diminui ou abate o risco de 2 horas de comportamento sedentário. A gente não sabe dizer isso com clareza. Mas eu vou contando aqui para todo mundo que assim que eu conheci o Felipe, eu liguei para ele e perguntei: Felipe, eu tenho um paciente aqui que está deprimido. Era uma paciente até. Qual é o melhor exercício físico para depressão? E ele assim, tipo, o que ela fizer? Essa foi a resposta? Não, ele ainda não. Foi num nível de falar: olha, Paula, a gente não tem. Por que que eu tô fazendo essa introdução? Porque a questão do pesquisador, né, o olhar, a pergunta, o trabalho, como é feito, o jeito de pensar, é muito diferente da prática clínica. Sim. Então, aonde eu quero chegar, né? Pensando que as pessoas ali estão pensando, ou elas querem saber para elas, olha, eu estou fazendo 2 horas, 1h30 de exercício aqui, estou passando o tempo todo sentado, tudo bem, vocês ainda não sabem, porque como cientista, como pesquisador, você não vai me dizer a consequência porque não tem estudo que disse. Ok. Mas, do ponto de vista na prática, a gente, como clínico, a gente já quer ter alguma orientação para dar para as pessoas, para os nossos pacientes, em relação a isso. Então, eu queria saber se estaria certo, se é assim que a gente pode dizer, ser outra pesquisadora aqui. Faça o seu exercício, mas tenha ao longo do dia alguns momentos de quebra desse... E o que seria, o que iria equivaler, não sei se é assim que fala, mas o que poderia, né, diminuir, exatamente, diminuir e não considerar que então foram 10 horas de comportamento sedentário. Isso tem? Tem. Qualquer diminuição de comportamento sedentário é válido, né? E para quebrar comportamento sedentário é simples, é só sair das posições deitado, reclinado ou sentado. Então, assim, a partir do momento que tu sai dessa posição e tu caminha, nem que seja para tomar uma água na cozinha, tu já realizou uma quebra, né?
Claro que a cozinha geralmente dá uns 2, 3 segundos ali da nossa distância. Mas se tu fizer isso várias vezes ao longo do dia, né, tu vai ter pelo menos ali uns 10, 15 minutos. Tu pode alcançar isso aí, né? Ou se a cada vez que tu toma água, tu vai, toma água, dá uma olhada na janela, respira, tu já vai no final do dia quebrar várias vezes e, tu leve 2, 3 minutos para fazer isso. Se tu fizer isso 5 vezes ali ao dia, já são 15 minutos, sabe, a menos, né? De comportamento sedentário. E se hidratando ainda. E se hidratando ainda. Então, fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. Esses são alguns exemplos, assim, que tu pode facilmente fazer. Numa manhã, nada impede que, né, que a cada ali 20, 25 minutos tu levante e tome uma água, né, sai um pouco, até para a postura também isso é importante, né? Modificar a postura é mais importante do que tu manter a mesma postura por longo tempo. Então, tu tem vários benefícios ao simplesmente levantar da cadeira e tomar uma água e voltar a trabalhar. Então, a cada 20, 25, 30 minutos, alguns guias recomendam a cada 30 minutos levantar, esticar as pernas, digamos assim, dar uma volta ao redor da mesa e depois senta de novo. Parece pouco, mas se vai fazendo isso ao longo do dia, o somatório vai ser um volume total. Então, assim, para a depressão, a gente já pode dizer, e é um dos temas que a gente vai trazer na aula depois, já dando spoiler, é que a mera diminuição do comportamento sedentário já é suficiente para trazer alguma proteção contra o risco de depressão incidente. Não consigo fazer exercício, não tenho motivação ainda, legal, mas então se levanta o máximo possível, isso já vai ter algum efeito a longo prazo. Eu ia perguntar isso, mas não em relação ao comportamento sedentário, em relação... Claro que a recomendação é sempre o ideal, né? Os 150 minutos por semana, mas uma pessoa que não está fazendo nada, né? E pensando em melhora de saúde mental... Tem algum, de repente, quebra, sabe? Não, a gente vê que 2 vezes por semana, meia hora, já tem algum tipo de benefício, alguma coisa nesse sentido. Eu vou trazer essa informação depois, mas o que eu vou dar de spoiler é que qualquer coisa é melhor do que nada. Tá. Essa é uma regra, assim. Fazer alguma coisa é melhor do que não fazer nada. Não consigo fazer 10 minutos. Legal, faz 2. Ótimo. 2 é suficiente para aumentar a massa muscular, para perder peso? Provavelmente não vai fazer diferença nenhuma. Mas no sentido comportamental, fazer 2 é fazer algo. Quem faz 2 está mais perto de fazer 3 do que de não fazer nada. E também acho que até falando daquilo do todo, né? De repente, esses 2 minutos vão ser tomando um sol, né? Exatamente. Aí vai ver alguém no elevador, né? Ou envolve outras coisas que não só o caminhar em si, ou o que seja, né? Exatamente. Para o que a gente vê na prática clínica, paciente que está com depressão, ele muitas vezes não quer sair do quarto escuro, né? Fica ali ou tudo desligado ou a TV, mas com tudo escuro. E é isso. Assim, você quer que eu saia para fazer exercício? É isso? Não, eu gostaria que você saísse, levantasse e abrisse a cortina. Só para você, de repente, olhar o céu, a luz, né, do dia ali, e isso já é uma coisa muito pequena que pode ter um impacto maior, diga. E tem coisas que parecem pequenas, mas que nessa área elas são extremamente relevantes. Eu vou dar um exemplo, né, de um mecanismo que a gente trabalha dentro dessa área e que até o Thiago Matias também, ele trabalha dentro da teoria dele, é que quando a gente se sente competente, a gente tem mais chance de engajar no comportamento. O que eu quero dizer com isso? É muito comum tu pegar pacientes com depressão, principalmente os internados, isso é muito comum, né? Diz, olha, vamos fazer exercício? Eles, olha, eu não sei, tá, vamos, eu tô aqui trancado o dia inteiro, então vamos fazer alguma coisa que é para quebrar a rotina, né? Aí tu chega lá e tem uma esteira. E até lá no Clínicas, o perfil de paciente é pacientes, né, com baixo poder socioeconômico. Muitos deles nunca subiram numa esteira, né? Então, eles olham para aquela esteira, eu não sei, eu acho que eu vou cair, eu não consigo. E aí, olha, mas vamos tentar, vou bem devagarinho, eu mostro. Como eles, tá, vamos. Aí, daqui a pouco, eles começam a caminhar, eles, olha, eu consigo fazer isso. E eu aposto que tu consegue dar um trotezinho, né? Não só dar uma caminhada. Eles, não, eu não consigo, eu tô mal. Aí a gente vai conversando, vamos tentar? Tá, dá um trotezinho, olha, eu consigo. Sabe, o eu consigo é uma mudança que, assim, mostra que a pessoa é competente naquilo, aumenta o senso de confiança nela e a capacidade dela de dizer, eu consigo fazer alguma coisa.
paciente com depressão, ele tem muito, eu não consigo fazer nada, eu não presto para nada, eu não sei nada. Então, daqui a pouco tu diz uma coisa, eu consigo fazer isso. E aquilo pode ser o gatilho para ele começar a adotar um comportamento. Muitas vezes, assim, chegava o paciente, eu não consigo, daqui a pouco ele terminava a sessão, olha só, eu consegui. Aí chegava na semana seguinte, às vezes, vamos para exercício hoje, sabe? Porque mostrava que ele conseguia fazer alguma coisa. E isso, às vezes, acabava podendo ser traduzido para outros comportamentos, né? Ou utilizado como exemplo, por exemplo, olha, tu achava que não conseguia fazer isso, mas tu consegue. Tá? Tem outras coisas que talvez tu ache que não consegue e consegue. Muito legal. Isso é interessante. Isso é importante na prática também, quando a gente vai pensar do inverso, assim, num outro olhar, que é, muitas vezes, o médico ou o nutricionista que vai para o paciente e diz, vai fazer academia 45 minutos por 2 vezes por semana, e o paciente vai falar, tá bom, e aí quando ele volta, tipo, tá vendo como eu não consigo mesmo? Porque o que você pediu para ele era algo que não é factível, né? Não é algo possível naquele momento para alguém que não está fazendo nada. Não precisa, às vezes, nem ser a gravidade do quadro em si. Desculpa. Porque o que pode acontecer é a gente querer que a gente indicar que o paciente faça, porque a gente percebe nele uma depressão que não é tão grave, um quadro clínico ali, que você está numa avaliação, cara, não é tão grave, ele muito tranquilo, claro que vai conseguir, mas conhecer qual é a percepção do paciente a respeito disso, a vontade, né? É diferente, né? E muito importante. Fiquei com uma dúvida também, não sei se isso tem também, mas pensando, né, de tipo de exercício também, o que tem de dado, né, se é aeróbico, se de força é mais ou menos benéfico, enfim, o que... Legal, essa é outra das questões que eu vou responder na aula, várias histórias. Mas não precisa ser só para depressão também, pode. Estamos abertos aqui, né, assim, Ana? O que é muito mais estudado é o exercício aeróbico, né? Desde sempre para todas as áreas da medicina e da saúde em geral, né? Para todos os desfechos. Porque é mais fácil de fazer a intervenção ou não necessariamente? É também porque é um pouco mais fácil, mas também porque é o mais utilizado e historicamente, até a musculação hoje, como a gente vive na nossa sociedade, ela é um fenômeno recente, né? Na década de 70, 80, Sim. Musculação as pessoas tinham uma outra visão completamente diferente, né? E a ciência também. Entendi. Então, a musculação na década de 70, 80, na academia era muito diferente do que é hoje, né? Mesmo nas cidades que a gente vive aqui no Brasil, eram muito menos academias e o público e o perfil era bastante diferente, né? Então, a academia, alguns anos atrás, uns 40, 50 anos atrás, era para fisiculturista e deu. A população em geral era muito pouco que fazia, ou atleta, né? Então, isso se refletia também na ciência. Entendi. Então, o volume maior de estudos que se tem em todas as áreas é com exercício aeróbico. Mas hoje, a gente pode dizer que tem bastante evidência já com treinamento de força, e a evidência que a gente tem hoje, ela não nos permite dizer que um seja diferente, mais ou menos efetivo que o outro para a depressão. De novo, tem mais exercícios para aeróbico, né? Tem menos para força, então a evidência com força é um pouquinho mais frágil, digamos assim, em termos de volume de evidência, mas o que a gente tem hoje aponta nessa direção, de que não há diferença. Então, o que eu costumo dizer hoje, quando me perguntam qual é a melhor atividade para aquela pessoa, hoje eu te responderia Se eu te ligar hoje, né? O que você vai responder? Eu diria, olha, a primeira coisa é ver o que faz sentido para que aquela pessoa faça na vida dela. Porque a gente diz, faz musculação. E a pessoa diz, não, mas eu odeio musculação. Mas faz corrida. Tá, mas eu odeio correr. Então, a chance dela iniciar e se manter numa atividade que ela odeia é muito menor. Então, por que não iniciar sabendo que a gente tem essa não diferença de efeitos potencial, né? Por que não ver, olha, o que para ti, o que tu prefere fazer, o que cabe na tua vida, o que né, faz sentido para te fazer, o que é prático para ti, o que seria factível para que tu fizesse nesse momento na tua vida. Para mim, eu gostava de pedalar, então, ótimo. Vamos ver se a gente consegue retomar esse comportamento. Eu gostava de ir para academia, então beleza, vamos para academia. Eu gostava de correr, então legal, vamos correr. Quero caminhar, ótimo, vamos caminhar. E tentar montar a estratégia junto com essa pessoa para, de fato, que esse comportamento seja efetivado. E se a pessoa diz que ela não nasceu mesmo para isso, que ela odeia, que ela não, porque
Estou falando isso porque isso na Na prática prática acontece muito. acontece. Sim. Não, é claro que a gente, na prática clínica, ao longo do tempo, vai falando com os pacientes, ok, então vamos para outra coisa, vamos para outro hábito, outro pilar, etc. A gente não toca nesse assunto. Mas, colocando que seja isso, existe algum estudo, alguma coisa que fala sobre esse perfil, que fala, eu não gosto, eu odeio e não vem me falar sobre isso? Esse perfil é geralmente o perfil que não gosta de participar de estudo também. Né? Então, É verdade, fica desafiador, né? Não, na verdade não tem. Mas a lógica é a mesma, né? Para quem não gosta de fazer nenhuma atividade física, a primeira informação é tentar diminuir o maior tempo de comportamento sedentário possível, reduzir, fazendo alguma coisa. Não precisa fazer uma atividade física planejada. Diz, olha, tu gosta do teu netinho ou do teu cachorro, pega ele e dá uma volta. É melhor do que tu ficar sentado em casa. A segunda questão é que aqui a gente tem uma meia-culpa que eu faço em relação a nós profissionais da área, que nem todas as pessoas gostam de atividade física em função de experiências prévias que elas tiveram ao longo da vida. Muitas delas, basicamente na escola, todo mundo experienciou algum tipo de atividade física. E ali a gente tem uma janela de oportunidade incrível para mostrar que, olha, existe uma infinidade de atividade física e talvez tenha alguma delas que tu diga, essa é legal para mim. Só que a gente acaba restringindo o número pequeno de opções, que pode ser não necessariamente aquelas que as pessoas vão gostar, e a gente acaba nem sempre se preocupando, eu digo profissionais de educação física, em promover experiências positivas para fazer com que aquela pessoa permaneça na prática ao longo do tempo. Isso, muitas vezes, é o que pode ocasionar o fato da pessoa dizer, eu não gosto de nenhuma atividade física. Se eu tivesse, por exemplo, só jogado futebol e vôlei no colégio, eu ia dizer, eu não gosto de exercício. Porque eu sou muito ruim no futebol e no vôlei até não sou tão ruim, mas também não é assim, né? Mas quando eu descobri a musculação, eu falei, olha, isso é uma coisa que eu gosto de fazer. E quantas pessoas tiveram a oportunidade de fazer isso, de experienciar, e quantas pessoas não tiveram ou perderam a oportunidade de experienciar outras práticas que elas dissessem, isso aqui é legal para mim, isso aqui eu gosto de fazer. Então, esse é um aspecto que eu acho que é importante, né? E dentro disso, agora, o quanto nós profissionais também estamos capacitados hoje para trabalhar com essas pessoas e tentar instruir essas opções. E, claro, sabendo das restrições socioeconômicas também. Tem algumas atividades que são caras, que a gente não consegue fazer em qualquer lugar e tudo mais. Não tem estrutura para fazer. Mas eu acredito que sempre possa ter alguma coisa que a pessoa pode fazer de movimento para se movimentar mais no primeiro momento e depois tentar explorar alguma prática. É difícil achar? É difícil achar. Em quem está deprimido e em quem não está deprimido. É uma luta muito árdua. E para isso a gente tem que contar, claro, com a motivação inicial para que a pessoa tenha a capacidade, o interesse de ir atrás, de tentar entender o que ela pode, né, achar interessante ou não. E isso é uma barreira grande. Tem tempo para mais uma pergunta? Só a última, então. Que é a seguinte... O que, se tem estudos, o que eles mostram a respeito de quem está atendendo faz exercício ou quem está atendendo é da turma do não gosto de exercício físico? Qual vai ser o... Isso a gente tem bastante evidência mostrando que o profissional, quando ele que atende a pessoa, né, se ele é alinhado e se ele pratica atividade física, a chance do paciente fazer é muito maior. Isso tem bastante evidência já mostrando, até tem uma aluna de mestrado minha que fez uma dissertação com funcionários funcionários de saúde, né, trabalhadores de postos não de postos de saúde, perdão, da... Rede de saúde básica? Não, tá, depois corta isso aí. Viu, Pedro? Do CAPS. Do CAPS. Tá, isso, tá, deixa eu falar. Volta de novo. Isso, até tem, inclusive, uma aluna de mestrado minha que fez uma investigação para ver o quanto profissionais de saúde trabalham nos CAPs, né, isso incluindo enfermeiros, técnicos, psicólogos e todos os outros, tem a prática de recomendar atividade física e o quanto isso é mais ou menos verdade naqueles que também praticam atividade física, para ver se aqueles que praticam, esses profissionais que praticam, eles também recomendam mais para os seus pacientes. Isso é uma verdade que a gente tem
bastante clara na literatura, tem alguns estudos mostrando que sim, quando o profissional ele pratica, a chance dele recomendar e ter sucesso nessa recomendação, ela é maior, sem dúvida. Mas aí, dividindo aqui, eu já falei, inclusive, pro Thiago, eu tenho um desafio grande com a atividade física, mas eu pratico. Eu não gosto, mas eu pratico. Então, é isso, né? É quem pratica acaba indicando mais, né? Mas agora a questão é tentar fazer tu gostar. Eu tenho algumas coisas, mas é um desafio pra mim, assim, dentro dos pilares. Mas aí, pelo menos, eu acho que vem, como eu pratico, eu sempre divido os desafios que eu tenho, né? Então, o que me facilita pra praticar também, de repente, com os outros pacientes, ou, enfim, alunos que não gostem. Que agora pergunta. Pode fazer que eu fiz a última. A gente sempre finaliza, Felipe, com uma pergunta. Você estudando tudo isso, né? Você dividiu aqui com a gente o seu histórico todo. O que transformou a sua vida, né? Bom, a minha vida ela mudou radicalmente, né? Desde o início que eu comecei a estudar esse tópico, né? Então, assim, falando da perspectiva pessoal, o entendimento, claro, do quanto essa interação corpo, né, mente ou mente, né, músculo, como gostam de dizer, ela faz sentido e ela é importante e ela é necessária. Então, isso faz com que eu mantenha ou tenha mais informação acerca de como manter esses meus hábitos. Falando do ponto de vista pessoal, né? E, claro, do ponto de vista acadêmico, né, eu descobri, essa é a minha paixão de vida, é isso que eu gosto de fazer Legal. E a busca desse entendimento é o que me move e sempre me moveu em relação à ciência. Legal, obrigada por máximo. dividir com a gente. E só... Muito obrigada. rede social. Sim. Se você puder falar onde as pessoas te encontram, rede social, enfim, o que você quiser, seu e-mail, o que você preferir. A rede social para me encontrar é o Instagram, no Instagram do meu grupo de pesquisa, que é @gpsme_ufsm. Tá bem. Essa é a rede para... Ai, que papo gostoso. Obrigada. Muito bom. Muito obrigada. Agora a gente quer assistir sua aula. Com certeza. Saber mais. Então, vamos lá. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço.